Muito bem-vindos, ótima tarde. Me fala como que tá o som aí. Tá ouvindo bem o som? Como que tá o som aqui? Nessa live de hoje nós vamos falar sobre os impactos psicológicos da quarentena. Vamos falar sobre o coronavírus e essa questão de ter que ficar em casa, a quarentena, como está sendo para você? Eu sei que tem algumas pessoas que estão passando por momentos de estresse, aumentou já o índice de violência doméstica, infelizmente, e um dos motivos foi a quarentena. Fala, Fagner, tudo jóia? Ótima tarde. Fala, Lorena, muito bem-vindos. Nessa live, então, nós vamos falar sobre como lidar melhor com esses tempos de quarentena, como lidar melhor com essa situação de ter que ficar em casa. E eu quero saber de vocês que estão assistindo aqui, quem está ficando em casa? Coloca aí e me fala se o som está chegando legal. Se o som, dá uma joinha só para eu saber que o som está chegando legal, para saber que eu estou falando e tá o áudio aparecendo aí, dá um joinha, um ok no som. E eu também quero saber, depois que você der o joinha, você fala assim, cara, eu estou ficando em casa, eu estou parcialmente em casa, eu estou saindo. Como que está aí cada um de vocês, para entender um pouco mais da situação de quem está assistindo essa live e ajudar vocês a lidarem melhor com essa situação de quarentena. Quem está ficando em casa, fala em casa. Quem não está ficando em casa, fala trabalhando ainda. Trabalhando fora de casa. Em casa, fora de casa, só isso. Se você tem que tá conseguindo ficar em casa, coloca em casa. Se não, coloca fora de casa. Eu sei que nem todo mundo tem a condição de poder estar em casa agora. E algumas pessoas precisam ainda, por necessidade, continuar trabalhando até fora de casa. E eu quero convidar vocês, as pessoas que estão 100% em casa, parabéns para as pessoas que têm essa condição e nós somos privilegiados de poder estar em casa. É um ato de solidariedade, não é só um ato de proteção ficar em casa. É um ato de solidariedade também com essas pessoas que não têm a condição de ficar em casa nesse momento. E para entender aqui, vamos falar um pouquinho do nível de contágio do coronavírus. O coronavírus hoje é um vírus que, diferente, tem gente que está comparando ele com o vírus da dengue, com tuberculose, com outros tipos de patologias, e é importante entender que isso não tem nada a ver, porque o nível de contágio é um dos principais fatores de risco do coronavírus. Vamos colocar, se você olhasse o índice, há alguns dias atrás, você vê que o número dobrou em menos de uma semana. Tinha mais ou menos 1.000 casos no Brasil, já está com mais de 2.000 casos no Brasil. Vocês vão ver que chegando ali alguns dias, conta aí que seja uns 4 dias para frente, você vai ver que vai bater os 4.000 casos, provavelmente, infelizmente. E eu estou falando esses números para entenderem o nível de crescente do coronavírus. Se cada semana dobrasse o número de casos, vamos fazer uma conta aqui, 4.000 casos em uma semana, se torna 8.000 casos. Em 2 semanas, 16.000. Em 3 semanas, 32. Em 4 semanas, 64.000 casos. Percebe então o quanto isso escala? Isso já está acontecendo em alguns países, como aconteceu na Itália, que está por volta de 60.000 casos já na Itália. Os Estados Unidos ali também com mais de 50.000 casos. E o número de escala do vírus, que é uma das coisas mais preocupantes. Então não dá para comparar, mas tem muito mais pessoas que morreram de dengue do que pessoas que morreram com coronavírus. Só que a dengue tem um número que está controlado. Agora, por exemplo, a tuberculose tem um número que está mais controlado, enquanto que o coronavírus, ou o Covid-19, tem um número que tem um exponencial de crescimento. E por outro lado, a gente também tem que se preocupar com a economia. Por quê? Porque não dá para a economia parar, senão um monte de gente pode acabar também sofrendo consequências, não só em relação à doença do coronavírus, mas econômicas. Porque se a economia parar, de repente as empresas começam a fechar as portas, mais pessoas desempregadas. Então a gente está se vendo em um conflito que, de um lado, tem um monstro pequeno e do outro lado um outro monstro talvez maior ainda. E qual o lado que é o que tem um monstro menor? Esse que é o conflito. Os dois lados têm um monstro. Qual será o monstro menor? O monstro da economia ou será que é o monstro do coronavírus? E tem algumas formas de poder lidar com isso. Vamos falar um pouquinho dessas formas. A primeira forma, que talvez seria uma das formas mais efetivas, seria realmente se a economia conseguisse parar
por pelo menos 2 meses ali. Se a gente conseguisse parar a economia por 2 meses, eu sei que é um desafio, eu sei que nem todo mundo tem condição de poder ficar em casa durante 2 meses, mas seria uma possibilidade que todo mundo que está doente ia dar tempo dessas pessoas que está contaminado com o vírus do coronavírus, daria tempo dessas pessoas se tratarem e lidarem, não estivessem mais contaminadas, e todas as pessoas que estavam suspeitas iam sair das suspeitas em 2 meses, então o número de casos ia cair consideravelmente, a gente ia conseguir controlar. Outra forma de lidar com isso é não deixar a economia parar, ficar meio que parcialmente falando assim, opa, peraí, eu vou ficar em casa, vou começar a tomar mais cuidado, principalmente as pessoas de risco, eu vou começar a evitar de me conectar com as pessoas na situação de risco, por exemplo, idosos, pessoas com hipertensão, diabetes, problema cardíaco e assim por diante. De conectar com essas pessoas, procurar fazer a minha parte, lavar a mão, utilizar álcool em gel, sempre que tossir, tampar a minha boca e essas outras questões que a gente já sabe. Só que, se isso continuar de forma que a economia não parar, tem o problema que isso pode se agravar e continuar até por mais de ano. E aí o problema acaba, por outro lado, pode ser até maior para a economia. Por quê? Porque, por exemplo, se continuar o nível de contágio, mesmo que ele não tiver extremamente acelerado, mas continuar acontecendo o nível de contágio, isso pode impactar quem trabalha com eventos, isso pode impactar quem trabalha com restaurante e vários outros tipos de comércio vão reduzir o movimento, talvez por mais de ano, se não tiver essa parada da economia. Então a gente tem esses dois lados que é importante se considerar. Eu queria saber a sua opinião, você que está ouvindo essa live aí. O que você acha? Qual a opinião que você tem? Porque ninguém tem a resposta sobre qual a melhor estratégia. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é ficando em casa, porque eu sei que eu tenho condição de poder ficar em casa. É um ato também de solidariedade, porque eu sei que se eu tenho a condição de poder ficar em casa e eu vou para a rua, e eu continuo tendo as minhas atividades normais, eu continuo deixando o Instituto funcionar como antes, sendo que eu sei que existe a possibilidade de ficar, do meu caso, de eu ficar em casa, eu vou estar fazendo um ato de egoísmo com aquelas pessoas que não têm condição de poder ficar em casa. É um ato de egoísmo, principalmente com as pessoas idosas, que de repente, não, mas o meu ente querido está protegido, que ele está lá isolado. Mas e talvez o ente querido do seu amigo, talvez uma outra pessoa, talvez um amigo seu mesmo que está numa zona de risco. E acredite, se você tem pai, se você tem avó, se você tem alguém que é mais velho, de repente essa pessoa pode sofrer consequências, mesmo que, eu fiquei em casa, só que de repente vem alguém lá na casa dessa pessoa, que seja um entregador, alguma coisa, de repente pode levar o vírus. E quanto mais a gente conseguir manter o máximo de pessoas dentro de casa, mais rápido seria para lidar com essa situação. E agora falar um pouquinho também dos impactos psicológicos que tem essa contaminação do vírus, o Covid-19, essa situação de ter que ficar em casa. Para começar aqui, o índice de divórcios já aumentou. O índice de divórcios está aumentando, talvez porque o casal tendo que estar ali dentro de casa o dia todo pode gerar conflito. Outra coisa que está acontecendo, infelizmente, o índice de violência doméstica está aumentando. Então, uma coisa que a gente tem que tomar consciência é ter a clareza de se está acontecendo algum desafio, e não estou falando só de violência doméstica não, vamos pegar aqui também, se você está percebendo que você está ficando muito depressivo ou muito ansioso, ou você está percebendo que você está perdendo o controle emocional de alguma forma, conversa com outras pessoas. Porque você não precisa ficar guardando isso para si sozinho e de repente deixar isso explodir. Se você compartilha isso com outras pessoas, você tem a possibilidade de não só se ajudar, mas também de, colocando isso para fora, reorganizar as ideias, mas também de tirar um tempo para conversar com as pessoas que te amam. E hoje a gente tem possibilidades, através da internet, como nós estamos fazendo aqui, de poder conectar com pessoas mesmo à distância, através de videoconferências. Inclusive, por exemplo, é possível fazer um jantar em família ligando o seu computador. Hoje tem um aplicativo, quem quiser conhecer esse aplicativo, ele chama Zoom, é bem interessante para fazer videochamada
chamadas, como eu estou fazendo aqui, privadas, onde eu mando o link para as pessoas que eu quero, pode ser a minha família, e de repente eu consigo conversar com eles ali, ter um jantar. Até mesmo o WhatsApp hoje é possível fazer chamada por vídeo e se conectar e conversar com outras pessoas como nós estamos fazendo agora. Então, conversar, falar sobre o que você está sentindo é essencial. E outra coisa, essencial, se você perceber que você está perdendo o controle emocional na situação, procura ajuda profissional. O profissional não é só para... tem gente que fala assim, não, mas eu não posso procurar um terapeuta, eu não posso procurar um psicólogo. Cara, o cara quer te ajudar, o profissional está ali para te ajudar a lidar com a situação. E é importante você sair melhor. Até se você estiver bem, se quiser ficar melhor, procura um profissional na área do desenvolvimento humano que ele vai te ajudar. Então você não precisa esperar o problema estar gigante para você falar, agora eu vou começar a querer fazer alguma coisa. Porque quanto mais você se desenvolve conhecendo os seus pontos fortes, seus pontos de limitação, o que está acontecendo emocionalmente com você, coloca para fora. Nós somos seres sociais, é essencial que a gente se conecte com outras pessoas, nem que seja ligar para alguém que você gosta, nem que seja conversar, se você está dentro de casa e tem alguém que você importa, conversar com essa pessoa, entender também se você está percebendo que você está ficando irritado com determinadas coisas que estão acontecendo ali, quais os momentos que estão te irritando mais, quais os gatilhos que te deixam irritado, para você perceber esses gatilhos e da próxima vez, no dia seguinte que seja, ou no momento seguinte que acontecer, você tem uma estratégia melhor para poder lidar com esses gatilhos. Quanto mais você se conhece, mais você se potencializa. E às vezes, com acompanhamento profissional, fica mais fácil para você entender esses gatilhos, porque, olha, ninguém fica triste 24 horas por dia, ninguém fica em depressão 24 horas por dia, ninguém fica com ansiedade 24 horas por dia, tem momentos, e se eu começo a entender esses momentos e entender estratégias para ressignificar isso, fica muito mais fácil de lidar com a situação. Vamos ver aqui, a Thalita deixou uma mensagem aqui, uma situação muito delicada, temos que ter isolamento social, beleza. Mas e aqueles que necessitam do emprego para colocar o alimento em casa e ficar entre a cruz e a espada? Interessante, ótima pergunta, Thalita. Agora, se eu preciso do emprego, essa é uma coisa interessante. Pensem sobre isso. Você sabia que todo empreendedor, o empresário, ele acorda de manhã desempregado e ele tem que pensar formas de solucionar problemas de outras pessoas, um número suficiente de pessoas que ele ajudar a solucionar problemas, ele pode ter a chance de ser remunerado de acordo com isso. Ou seja, isso é a mentalidade do empreendedor, do empresário. Eu estou falando sobre isso porque quanto mais nós começarmos a entender que eu não preciso deixar o problema na mão do meu patrão ou deixar o problema na mão do empresário, do empreendedor só para que ele se vire para pagar o meu salário, mas eu penso como eu posso trazer formas de solucionar isso e trazer soluções para transformar o limão em uma limonada. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Instituto Romani. O Instituto Romani trabalha com treinamentos de desenvolvimento humano. Nós trabalhamos com treinamentos na área de hipnose transformacional para desenvolver pessoas, seja pessoas que querem utilizar isso na própria vida, ajudar a transformação de outras pessoas, mesmo que de forma informal, ajudar o filho e por aí vai. E no Instituto Romani também serve para pessoas que querem trabalhar como hipnoterapeuta, utilizar a hipnose na clínica e assim por diante. Mas a gente trabalhava principalmente com formações presenciais, ou seja, cursos que a pessoa vivenciava o processo de forma presencial ali dentro do treinamento. E nessa situação, o que acontece? Os cursos presenciais não se tornam possíveis até por causa do contágio e por causa também do que eu acredito eu quero fazer a nossa parte. Por quê? Eu poderia falar, não, vamos fazer o curso acontecer porque são pessoas, vai ser um número reduzido de pessoas. Só que chegou num nível que mesmo sendo um número reduzido de pessoas, não seria interessante fazer esse curso acontecer. Por quê? Porque pode ser que alguém, se alguém tiver contaminado, pegar ali todo mundo e de repente passar isso para outras pessoas, não ia ser legal. Então mesmo sendo um número reduzido, nós escolhemos transformar o limão numa limonada. E como fazer isso? Trazer solução. Pensa, caramba, então vamos levar esses treinamentos para online? Vamos criar uma formação online incrível. Vamos já começar a criar os PDFs, vamos gravar essas aulas. Eu vou estar junto, vou fazer aulas ao vivo também com o pessoal. Ou seja, além da parte do curso gravado online com PDFs, com ferramentas interativas, eu vou dar também para os alunos a possibilidade de eu estar junto com cada um, onde vai ter aulas e através das aulas vão ter atividades entre uma aula e outra para que a pessoa se torne um mestre na arte da hipnose para desenvolvimento humano, a hipnose transformacional, e até o final
final a pessoa se torna um profissional completo, uma pessoa que sabe utilizar a hipnose com maestria. Por quê? Porque entre um encontro e outro vão ter atividades, eu vou estar supervisionando, então vamos supor que a pessoa fala assim, nossa, eu fui ajudar a pessoa a vencer o medo dela e aconteceu isso. O que eu posso fazer, Romani, para da próxima vez ser melhor? Aí eu faço toda a orientação, e ele pratica e da próxima vez ele consegue ajudar a pessoa a resolver o medo. Inclusive, eu vou fazer vários atendimentos online também dentro desse curso. Então eu vou mostrar como fazer atendimentos online. Então a pessoa vai sair de lá capacitada não só para fazer atendimento presencial, mas também atendimento online de forma com maestria. E já estamos vendendo o curso de hipnose assim. E eu estou mostrando isso daqui porque eu poderia ter olhado só para o problema e pensado, caramba, agora não dá para fazer nada. Agora não dá porque eu trabalho com treinamentos e treinamentos as pessoas precisam estar perto uma da outra ali. Eu vou ter que fechar as portas, vou ter que demitir os colaboradores. Hoje somos mais de 10 pessoas trabalhando aqui no Instituto Romani e a solução é, caramba, e se a gente puder fazer isso também, o trabalho home office, aqui no caso, estou falando o que o Instituto Romani fez. E se a gente puder fazer isso home office? Levar formas das pessoas trabalhar em casa e criar estratégias para que a performance também seja legal em casa. Como? A gente criou ali planilhas de atividades que a pessoa vai fazer durante o dia, ou seja, tem de certa forma algumas metas para a pessoa cumprir. Ela sabe dessas metas, seja diária, seja semanal. E mesmo que ela está em casa, ela sabe as atividades que ela tem que fazer. E outra coisa legal, em alguns momentos específicos do dia, seja eu ou uma das nossas gestoras aqui do Instituto Romani, entra para conversar com os outros colaboradores do Instituto para ver, caramba, você está usando uniforme? Porque a gente combinou. Sempre, mesmo que está no horário de home office, no horário de trabalho, todo mundo vai estar de uniforme, todo mundo vai estar vestido como se estivesse indo trabalhar. Por quê? Porque isso dá um senso de, cara, eu estou em casa, mas já pensou você está em casa de pijama? Pode ser que a sua produtividade caia, ou pode ser que as pessoas na sua volta, ali na sua casa, não entendam que você está trabalhando. Então eu mostrei, antes das pessoas irem para casa, nós conversamos, você vai explicar para as pessoas da sua casa que você está trabalhando, que esse é um horário de trabalho, que você vai usar um uniforme, e que se alguém te interromper ali, você tem que explicar para essa pessoa que você está no horário de trabalho, que você não pode fazer, sei lá, outras atividades paralelas nesse momento. Isso deixa clareza, e eu também mostrei para a equipe, falando, cara, agora nesse momento é a hora de ver se realmente vocês estão comprometidos com essa nossa missão de transformar o mundo em um lugar melhor. É uma oportunidade de você crescer, é uma oportunidade de entender que aqui no Instituto nós podemos confiar em você. E as pessoas comprando essa ideia, mesmo sendo home office, conseguem produzir mais. E eu sei que tem trabalhos também que falam assim, Romani, mas tem trabalho que não dá para levar para o home office. Então, ao invés de pensar só que o seu patrão ou o empresário tem que solucionar todos os problemas, você como colaborador começa a pensar como eu posso fazer para gerar mais resultado do que o meu patrão paga para mim. Por exemplo, como que eu posso fazer mesmo nessa situação de coronavírus, de Covid-19, fazer a empresa onde eu estou atuando gerar uma receita maior, ou seja, vamos supor que você ganha ali R$2.000. Como que eu posso fazer para a empresa que eu trabalho chegar no final do mês com mais de R$2.000 no bolso, para que fique fácil dela me manter e da empresa continuar girando mesmo nesse momento. Isso é autorresponsabilidade, porque se eu fico colocando tudo no outro ou falando que a empresa é o culpado, de repente a empresa vai quebrar e ali um monte de gente que vai ser desempregada, não só você, porque é pensar no todo. E não tem que pensar não só no que é melhor para você, mas o que é melhor para o negócio, porque se o negócio gira, todo mundo consegue, ou é possível, quem sabe, até gerar mais empregos. Quer um exemplo? Agora no Instituto Romani, como a gente está fazendo online as formações, quem sabe vai ter mais pessoas comprando as formações, a escala pode aumentar e de repente o negócio cresce mesmo num momento de desafio como esse. Eu não sei, vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou falando que se eu ficar só focando no problema, se eu ficasse pensando as coisas não dão certo para mim, e agora, esse ano ia ser o ano do crescimento, eu, por exemplo, com um evento ao vivo marcado de hipnose transformacional, olha, para vocês terem ideia, a gente com 1-2 formações por mês presenciais já marcado, com hotéis já pagos. Imagina, a gente já estava com o hotel pago, tudo ali funcionando, imagina se eu fosse reclamar disso. Sala alugada, hotel pago, passagem de avião paga, para mim, para Lorena, todos os materiais impressos, tudo pronto, os materiais para entregar para as pessoas,
E aí eu podia falar, cara, não dá, olha ali, perdi tudo, e ficar reclamando. Se eu ficar focando naquilo que eu não tenho ou aquilo que não está sobre o meu controle, aí de repente eu começo a ficar ansioso e desesperado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou focar no que está sobre o meu controle. Ah, Romani, mas então eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar, sei lá, o ônibus para ir trabalhar. O que está sobre o seu controle? Talvez você vai ter que pegar o ônibus para ir trabalhar, mas o que está sobre o seu controle? Está sobre o seu controle chegar lá no serviço, no trabalho, e lavar suas mãos. Está sobre o seu controle, quando você estiver dentro do ônibus, você não colocar a mão na boca, nem nos olhos, nem no nariz e assim por diante. Está sobre o seu controle, depois que você passar um álcool em gel também, você evitar contato com outras pessoas ali dentro do trabalho muito próximo. Está sobre o seu controle, talvez usar uma máscara nesse trajeto que você está fazendo. Então foca no que está sobre o seu controle e não fica focando naquilo que está fora do controle. E outra, também começa a olhar, ver notícias que possam te animar, te trazer mais foco na solução. Pensar como mesmo nesse momento, porque o dinheiro não desaparece, gente. Isso é uma coisa interessante de se pensar. Isso tem a ver muito com mentalidade. Quando eu estou falando sobre esses assuntos, eu estou falando sobre reajuste de mentalidade. Porque quando você ajusta a sua mentalidade, fica mais fácil de você crescer independente do que está acontecendo lá fora. Tem uma metáfora que eu gosto de dizer, tem gente que pergunta, Romani, como ter controle sobre situações que fogem do nosso controle? É simples, você não precisa ter controle. Uma metáfora aqui, imagina que tem um navio e você está navegando nesse navio, você é o capitão desse navio. Talvez você não tenha controle se vai acontecer uma chuva ou não. Você não tem controle se o vento vai estar forte ou não. Você não tem controle se tem uma tempestade ou não. Mas você tem controle sobre para que caminho você está levando o seu navio. Você tem controle sobre como você vai virar ali, como você vai guiar a sua tripulação. Então foca nisso que você tem controle, ao invés de ficar reclamando da tempestade lá fora. Sabe por quê? Porque tem gente que está vendo a tempestade acontecer e está fazendo formas tão incríveis de lidar com a tempestade que chega no final e fala assim, cara, essa tempestade me deixou mais forte. O meu navio agora ele é muito mais preparado para lidar com tempestade. Talvez você crie um novo sistema dentro do seu navio justamente para suportar tempestades enquanto a tempestade está acontecendo. Porque o dinheiro não desaparece, gente. O dinheiro tá indo para algum lugar. E sabe o que é o maior problema? Quando a pessoa começa a pensar, cara, agora é o momento de guardar, eu tenho que ficar, eu estou desesperado, pode ser que eu vou perder tudo. Se você começar a pensar em mentalidade de escassez, de repente você entra num buraco, quase que um buraco negro, que começa a te sugar mais para baixo. A mentalidade tem que ser de abundância. Ao invés de pensar em não gastar, pense em como você vai ganhar. Como você pode ganhar mais mesmo em momentos de desafio. Por quê? Imagina, se o dinheiro não está desaparecendo, porque o dinheiro não desaparece, ele vai para o bolso de alguém, ele vai para algum lugar. Então, como eu posso fazer para solucionar problemas das outras pessoas nessa situação? Como eu posso fazer para gerar valor? E, inclusive, uma das melhores horas para desenvolver habilidades, ajustar a sua mentalidade e se tornar mais preparado é nesse momento. Por exemplo, fazer treinamentos é uma coisa que é essencial. Inclusive, eu falo isso porque é o que eu faço, gente. Eu acabei de investir em mais treinamentos agora. Por quê? Porque eu preciso estar com a mentalidade ainda mais preparada, eu preciso estar mais ajustado, ter mais competências, entender mais sobre gestão, entender mais sobre desenvolvimento de equipe, entender mais sobre estar bem emocionalmente nesse momento, porque se eu não tiver com a minha mentalidade em dia agora, sabe o que acontece? De repente o meu negócio acaba. E não estou falando só do meu negócio, talvez você trabalhe numa empresa e de repente você está demitido daquela empresa. Começa uma das melhores horas para você se diferenciar agora, porque se você tem melhores habilidades e melhores formas de lidar com o desafio, mesmo que a crise passa, você consegue lidar com qualquer tipo de desafio externo melhor. Porque, imagina, tem gente que está olhando para essa situação e está reclamando. E está só reclamando, e só reclamando. Por quê? É como se tivesse um quadro. E aí nesse quadro tem um monte de rosas. E nessas rosas tem espinhos. Você pode estar só reclamando dos espinhos das rosas, ou você pode estar enxergando as rosas e pensando como que eu posso tirar valor dessas rosas que estão aqui. E à medida que você vai enxergando essas rosas e tirando valor dessas rosas que você está vendo ali, você consegue transformar desafios em oportunidades. E como que você pode fazer para transformar esses desafios em oportunidades? E agora, outra coisa também que é importante considerar. Esse período, talvez você está ficando em casa.
E algumas pessoas podem começar a se sentir fora do controle ou começar a se sentir muito ansiosos nesse momento porque, cara, eu tenho que trabalhar e não tem outro jeito. O único jeito é eu sair de casa para trabalhar. Cara, então se você quer poder ficar em casa, comece a ajudar a pensar formas para sua empresa levar o trabalho para o home office. Sabe por quê? Você pode ter certeza que os líderes desse negócio, se eles encontrar uma forma de conseguir gerar receita para manter o salário do trabalhador, eles gostariam de fazer isso para deixar eles em casa. E às vezes o próprio empresário não consegue fazer isso porque senão ele vai ter que fechar as portas. E pensa o quanto seria triste ele ter que mandar todo mundo embora e fechar as portas. Não seria uma coisa legal? E por que não nós trazemos a possibilidade? Ao invés de esperar que o mundo lá fora mude ou que as coisas lá fora mudem, porque eu não começo a pensar formas de gerar transformação, trazer soluções para dentro, seja do negócio para crescer isso, como nós falamos aqui. E outra, focar naquilo que a gente tem controle. Até começar a agradecer aquilo que a gente tem, ao invés de ficar pensando naquilo que eu não tenho ou nos problemas que podem acontecer. Sabe o que é a ansiedade? A ansiedade tem muito a ver com excesso de futuro e principalmente criar uma imagem desse futuro, quando a ansiedade é patológica, pessimista. Porque a ansiedade todo mundo tem, a questão é se a ansiedade é uma ansiedade patológica, é porque é uma visão de futuro pessimista. Vou dar um exemplo. Se eu falo, cara, amanhã tem uma festa de aniversário do meu filho, eu estou ansioso por essa festa, ansiedade legal. Agora, se eu vejo e começo a pensar, cara, eu estou muito ansioso, será que aquela festa vai dar certo? Pode ser que as coisas vão dar errado. De repente eu estou pensando uma visão pessimista de futuro, eu estou criando uma ansiedade patológica e isso pode me causar depois um estresse. Eu posso criar possibilidades do meu corpo não reagir tão bem à situação. Isso, menos recursos eu vou ter, automaticamente os meus resultados vão ser piores. Então, por que não elevar o seu estado de recurso? Tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece aqui dentro. Se você começa a trabalhar a sua mentalidade e está com a mentalidade em dia, você vai ver que você vai lidar muito melhor com o que está acontecendo agora. Inclusive, eu preparei um teste. Talvez, seja sincero. Quem está se sentindo ansioso nesse momento aqui, fala assim, cara, eu tô me sentindo ansioso com esse momento, ou eu estou meio irritado ou meio angustiado com o que está acontecendo em relação a essa situação de quarentena. Eu estou incomodado, talvez, de ficar em casa e assim por diante, não sei. Quem estiver se sentindo, deixa aí eu para saber. Cara, tem uma coisa legal, eu preparei um teste, está lá no site romani.com.br. Você vai lá e clica em testes, eu preparei um teste para avaliar o nível de escala e eu deixei uma resposta para cada uma dessas escalas. A sugestão, depois que acabar a live aqui, você vai lá e digita romani.com.br, faz o seguinte, me manda uma mensagem no direct, que eu vou mandar o link para você do teste para você fazer, que vai te ajudar, beleza? Manda uma mensagem no direct que eu vou mandar um link para você do teste com uma mensagem que vai te ajudar. E assim que você já deixa aí, manda uma mensagem no direct, tem um aviãozinho aqui, sei lá, que isso vai poder te ajudar a ter mais clareza sobre como lidar com essa situação. Mas para conversar com você que está talvez começando a se sentir ansioso ou preocupado com o que está acontecendo, eu quero convidar você a pensar agora. Não no problema, que eu sei que você já pensou nisso muito, mas na solução. Me conta aí 3 coisas, ou pelo menos pensa sobre isso. 3 coisas que você pode fazer para lidar melhor com essa situação. 3 coisas que estão dentro do seu controle. 3 coisas que estão dentro do seu controle que vão te ajudar a lidar melhor com essa situação. Vou dar exemplo. Talvez uma delas pode ser eu vou ligar para um amigo e conversar com esse amigo. Ou talvez uma delas pode ser eu vou falar sobre o que eu estou sentindo com alguns dos meus entes queridos. Ou talvez pode ser eu vou começar vou dar um exemplo aqui, eu vou começar a fazer atividade física em casa, porque eu preciso melhorar. Inclusive, pensa sobre isso. Quem aqui já falava assim, cara, eu gostaria de ter mais tempo para fazer aquilo que eu quero. E de repente se vê em casa, em quarentena, e fica ali desesperado. Então, peraí, será que o problema realmente era ter mais tempo? Então, usa esse tempo que você está em casa também para fazer coisas que você ama. Aproveitar mais o tempo. Sabe por quê? Porque tempo é vida. Tem gente que até fala, tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro não, gente. Tempo é vida. E vida vale mais do que dinheiro. Tempo é vida. Quando eu estou trocando o meu tempo por qualquer outra coisa, eu estou trocando um pouquinho da minha vida por qualquer outra coisa. Então, tempo é vida. Por isso que eu sou tão a favor da ideia que você tem que fazer coisas que você ama fazer. Inclusive, é um dos princípios aqui no Instituto Romani. A pessoa tem que gostar de estar fazendo o que ela está fazendo aqui, porque senão não adianta.
Tempo é vida, eu acredito muito nessa ideia. Aproveita o seu tempo aí então. Seja, eu vou começar a fazer atividade física dentro de casa, vou começar a ler livros que eu deixei ali e tinha até... Olha aqui, olha isso daqui, gente, vou mostrar para vocês verem. Olha ali o tanto de livro que eu tenho ali, e tem uns que eu não li ainda, porque eu gosto pra caramba de ler livro. Então, quem gosta de ler aí? Eu gosto de ler livro, eu já li bastante, a maioria desses livros que estão ali atrás eu já li. Tem alguns que eu não li ainda, é uma ótima oportunidade para eu começar a aproveitar e ler esses livros. Uma ótima oportunidade para gravar lives como essa que eu estou fazendo aqui. Se você trabalha com desenvolvimento humano, por que você não pode fazer isso agora? Aproveita esse tempo. É uma oportunidade para você desenvolver habilidades. Quem sabe, uma oportunidade para você fazer algum curso online, algum treinamento e se desenvolver suas habilidades, suas competências e lidar melhor com o que está acontecendo lá fora. Conversa com outras pessoas. Se você está se sentindo de alguma forma, cara, eu estou começando a ficar meio ansioso, conversa com outras pessoas sobre o que você está sentindo. Aproveita o seu tempo, faz mais o que você ama. Outra coisa, tira um tempo para você também, tira um tempo para você, tira um tempo para pensar formas de você também poder trabalhar home office, gerar valor. Por quê? Porque tem novos problemas acontecendo. Se antes as pessoas tinham um tipo de problema, agora com a situação do coronavírus as pessoas continuam tendo problemas e problemas diferentes. Então, quem começar a entender mais os novos problemas que as pessoas enfrentam e poder oferecer soluções, de repente você pode começar a ter mais possibilidade de conseguir ser bem remunerado mesmo nesse momento de desafio. Lembra daquela frase que eu falei aqui para vocês? Sabe que o empreendedor é aquele que tem essa mentalidade. É a pessoa que acorda desempregado toda manhã. E mesmo acordando desempregado toda manhã, ele pensa formas de solucionar um número suficiente de problemas de outras pessoas para que ele tenha a possibilidade de ser remunerado por isso. E o interessante é que ser empreendedor, você não precisa necessariamente nem ser dono do negócio, não. Você pode ser colaborador dentro de uma empresa. Se você tem esse tipo de mentalidade, você é uma pessoa empreendedora mesmo que você estiver trabalhando dentro de uma empresa. Porque você está trazendo foco na solução. E foco no problema, tem muita gente já falando. Se você ligar lá o noticiário, você vai ver, tem um monte de foco no problema ali mesmo. Só que olhar para aquilo e não criar uma imagem mental pior do que ela é. Olha para o fato como ele é. E fala, cara, como eu posso lidar com isso? E aqui os cenários. Lembra que eu compartilhei com vocês aqui? A gente tem o cenário, quem sabe, de ficar em quarentena ali por mais 2 meses e lidar melhor com a situação, ou um cenário onde isso pode se alastrar ali, quem sabe, por ano. E uma coisa interessante, essa foi uma fala do Bill Gates, ele compartilhou isso, inclusive eu posso depois deixar a imagem aí, o Bill Gates falou isso, ele falou, cara, o melhor dos cenários, vamos deixar ali 2 meses em mais quarentena, ou a gente vai ter que ficar lidando com esse vírus, provavelmente para o resto do ano. E ali tem essa escolha, eu sei que nenhuma das escolhas é o melhor dos mundos, mas é o que a gente pode fazer por agora. Quem quiser fazer o teste, deixa um direct para mim, que além de fazer o teste, eu vou fazer uma coisa interessante. Se você gostou dessa live, se ela está te ajudando de alguma forma, se você mandar o direct para mim e depois postar um direct falando para alguém que você conhece, deixar aí um direct para o pessoal falando, segue esse cara aqui no Instagram. Se você me marcar em algum dos seus stories aí, convidando as pessoas para me seguir no Instagram, eu vou dar um presente para quem está assistindo essa live. Eu vou dar um curso de identificação de crenças limitantes, crenças fortalecedoras também, e ressignificação dessas crenças, que eu vou compartilhar gratuitamente para as pessoas que estão assistindo essa live aqui. Vou deixar lá no site do Instituto Romani. Basta você fazer um direct recomendando para outras pessoas seguirem aqui, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Eu quero convidar para a gente, já finalizando aqui, porque dá 1 hora de live, a live fecha. Pensa aí, atitudes positivas, coisas que vão te ajudar. 3 coisas que você vai fazer que vai te ajudar. Coloca aí uma ação nessa próxima semana. Que ação você pode fazer nessa próxima semana que vai te ajudar a lidar melhor com essa situação de quarentena? Que você pode transformar problemas em solução. O que você pode fazer para aproveitar esse período de quarentena? Seja, eu vou procurar ajuda profissional, vou fazer terapia online. Beleza? Ótimo. Inclusive, terapia não é só para quem tem problema não, gente. Isso aí você pode fazer para se desenvolver, para se tornar um ser humano melhor também.
eu vou fazer o curso online de hipnose transformacional do Romani. Eu vou fazer nem que for essa introdução de ressignificação de crenças ali, que o Romani vai oferecer pra gente aqui gratuitamente. Isso aí vai ser uma coisa que eu posso colocar como meta. Ou eu vou começar a conversar com os meus filhos sobre a situação, ou conversar com meu marido, ou entender mais sobre os gatilhos que estão me deixando ansioso para eu poder lidar melhor com isso. E até tem gente que fala assim, nossa, mas está terminando o relacionamento por causa dessa situação do coronavírus, tem que ficar em casa. Olha, relacionamento é importante levar em consideração que são duas pessoas que têm princípios diferentes, valores diferentes, e para que o relacionamento possa crescer, um dos sentimentos que é essencial no relacionamento, é importante ter ali sentimento de alegria, com certeza, mas é importante também ter sentimento de raiva em algum momento. Porque quando você sente raiva de alguém, é porque você se importa com essa pessoa. Quer dizer que se você não se importasse com outra pessoa, você não sentiria raiva dela. Então, quando você tem raiva, é porque de alguma forma tem algo naquela pessoa que você se importa. Então, no relacionamento, é normal que vai existir momentos de raiva. Inclusive, se um relacionamento não tem esse sentimento de raiva durante anos, em nenhum momento, pode ser que de repente ele se acaba do nada. Parece que é do nada, mas não é do nada. Agora, eu estou falando isso daqui, por quê? Para entender quais os gatilhos, entender como eu posso lidar melhor com aquele sentimento de raiva que às vezes vem. E outra, é diferente, eu estou falando, discussões pode ser normal acontecer, só que violência é uma coisa que eu pelo menos não aceitaria, é uma coisa que para mim é inconcebível pensar em questão de violência doméstica. E se isso está acontecendo, talvez seja uma ótima oportunidade realmente para terminar um relacionamento ruim, para que exista possibilidades de novos relacionamentos melhores. Até porque tem uma frase que eu gosto muito de dizer, de compartilhar, que é: desafios preparam pessoas comuns para que pessoas comuns se tornem extraordinárias. E se uma pessoa está ali num relacionamento ruim, talvez uma das melhores decisões que ela pode tomar é justamente terminar esse relacionamento ruim, que seja, não, mas é por causa do coronavírus. Não é não, é porque ainda bem que isso aconteceu agora. Já pensou se isso ficasse 10 anos, 20 anos, de repente o relacionamento se terminasse, onde a pessoa vai se perdendo dela mesma? Então talvez essa seja uma boa oportunidade de aprendizado também. E entender que desafios sempre vai ter, em qualquer que seja no relacionamento, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Só que as pessoas que têm bons resultados geralmente olham para os desafios como desafios que deixam eles melhores. A pessoa que geralmente tem resultados medíocres ou ruins olha para o desafio como se fosse um problema gigante e que aquilo fosse destruir a vida dele. Como chegamos em relacionamentos abusivos mesmo? Me perdi aqui. Relacionamentos abusivos eu estou falando porque nesse momento, isso é uma pesquisa que saiu de quarentena, infelizmente está acontecendo de ter a violência doméstica dentro de casa e o número de conflitos entre os relacionamentos aumentou muito. Foi uma pesquisa que foi realizada primeiramente na China, porque começou a aumentar o número de divórcio, aumentar o número de violência doméstica, e aqui no Brasil também já tem pesquisa mostrando que está aumentando o número de violência doméstica, infelizmente. E eu estou falando aqui que talvez, se aconteceu agora a violência doméstica e o relacionamento terminou, ainda bem que o relacionamento está terminando agora para não se estender mais 5 anos e de repente deixar para terminar daqui a 5 anos um relacionamento que estava sendo abusivo. Ou vamos supor que também é conflito. Conflito é normal, gente, é isso que eu estava falando. Conflito é normal, pode acontecer. Só que, inclusive, se não tiver conflito dentro de um relacionamento, também estava falando sobre isso, quer dizer que não existe amor. Porque para existir amor tem coisas que você não vai concordar. Por exemplo, quem aqui na infância o pai e a mãe já brigou com você? Todo mundo aqui, por mais santo que você for, em algum momento seu pai e sua mãe já brigou com você ou falou alguma coisa, não faz isso, e brigou de alguma forma, talvez em algum momento você tenha ficado chateado. E olha, seus pais te amam infinitamente e eles fizeram isso porque eles te amam. Então em algum relacionamento, em algum momento, nos relacionamentos, é normal ter opiniões que você pode discordar. O que não pode haver é violência doméstica, que é outra questão. Aqui, pessoal, então, lembrando do que a gente falou aqui, quem quiser pode me mandar uma mensagem no direct
e que eu vou compartilhar o link do teste. E se você mandar uma postagem lá no seu stories, no seu stories lá mesmo, falando para seguir o @RomaniSouza, o Instagram aqui, eu vou mandar de presente para você um curso sobre identificação de crenças para poder trabalhar nessa ressignificação aí também. E pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, dessa live de hoje, falando sobre essa situação de coronavírus. Se te ajudou de alguma forma, se teve alguma das coisas que eu falei aqui que fez sentido, que você gostou, deixa o coraçãozinho. E aqui eu estou falando sobre os meus pensamentos, a minha posição em relação a isso. Quero saber também sobre a sua. Se você tiver alguma coisa que você acredita aí em relação ao coronavírus, deixa aqui. O que você está achando dessa situação? Como que está sendo para você ficar em casa? Está aproveitando o tempo? Você está pensando formas de solucionar coisas que antes você não tinha pensado? Quem teve novos insights? Olha que legal. Se você pensar sobre isso, pode ser que muita coisa vai mudar a partir daqui. Pode ser que menos pessoas vão no banco agora pagar boleto de forma presencial, porque estão descobrindo forma de fazer isso online. Pode ser que as compras online estão aumentando. Ou seja, desafios estão preparando a humanidade para se tornar ainda melhor. Quem sabe, olha, até teve gente que falou, Romani, mas essa coisa de humanização, e se as coisas forem todas substituídas por máquinas? Sabe o que eu acredito? As coisas que vão ser substituídas por máquinas são aquelas coisas que realmente deveriam ser substituídas por máquinas, que são as coisas que não dependem das capacidades humanas, porque aí vão surgir muito mais profissões que dependem das capacidades humanas. Vou dar um exemplo. Imagina, por exemplo, um atendente de supermercado. No futuro, o que eu espero que aconteça é que todos os atendentes de supermercados possam ser substituídos por máquinas. Não porque eu quero deixar pessoas desempregadas, pelo contrário, essas pessoas vão ter um novo tipo de trabalho que antes nem existiria, como por exemplo, hoje existe pessoas que trabalham com gerenciamento de tráfego na internet, tem pessoas que trabalham como assessor de imprensa, tem pessoas que trabalham com criação de vídeos e por aí vai, um monte de coisa que antigamente não existia. Começa a existir novas possibilidades, para dar possibilidade de utilizar mais o lado humano, que seja o lado criativo, que seja a capacidade de comunicação com o outro, de socialização com o outro, a capacidade de se importar com o outro. Essas capacidades, eu acredito que aí sim vai começar a existir cada vez mais profissões que gerem um senso de propósito maior para as pessoas. E talvez uma situação como essa crie mais possibilidade, tanto para a criação de novas profissões que criem maiores senso de propósito, quanto para aumentar o nível de tecnologia e as pessoas entenderem ainda mais o poder da internet. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Deixa o coraçãozinho se alguma coisa do que eu disse até agora valeu a pena. E vamos junto transformar o mundo em um lugar melhor. Grande abraço, até mais e amanhã tem live de novo. Se tem alguém que você gostaria que visse esse conteúdo aqui, marca essa pessoa aqui nos comentários que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Grande abraço e vamos junto transformar esse mundo num lugar melhor.